Bom dia e a paz do Senhor. Irmãos, lá em Jó 10, 12, o Jó ele fala assim: vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Quem conhece a história de Jó, né, sabe as lutas, perdeu os filhos, os 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, e os amigos que vieram para ajudá-lo começou a acusá-lo, né? Os próprios amigos que eram para ajudá-lo começou a acusá-lo, e ele tenta se defender diante de Deus, ele tenta se justificar diante de Deus, porque ele era um homem justo e temente a Deus. Então aqui ele fala assim: o Senhor me deste vida, o Senhor me deste misericórdia, o Senhor cuidou da minha alma, cuidou do meu espírito. E aí ele faz Deus, ele traz a lembrança de Deus, como se Deus tivesse esquecido, claro que não. Mas no 9 ele fala: Senhor, eu peço que o Senhor se lembre, como fui formado do barro, né? O Senhor me formou do barro, eu não era nada, o Senhor me formou do barro. E agora o Senhor vai me fazer voltar ao pó, né? Então, sobre isso, eu queria estar meditando com você sobre a história de Jó, sobre a vida de Jó, como Deus trabalhou na vida dele, como Deus permitiu que ele sofresse tanto, que ele fosse tão humilhado. Mas eu sempre penso assim: essas histórias que Deus permitiu que estes homens passassem tanto sofrimento, tanta luta, é para que nós aprendêssemos, que nós pudéssemos pegar isso para a nossa vida e trazer como exemplo para a nossa história, né? Porque Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege. Antes do ventre da nossa mãe, Deus já está cuidando de nós. Como a própria palavra diz, como o próprio Deus diz, que nós somos escolhidos ainda no ventre da nossa mãe, para servirmos a Deus, para representarmos o reino dos céus. E é necessário que para que essas coisas aconteçam, para que um prêmio tão glorioso nós podemos receber, que é a salvação, e depois estar falando da salvação para outras pessoas, então é necessário que nós sejamos provados e aprovados. E essa aprovação de Jó aqui realmente é muito forte, né? E na Bíblia fala que há 450 vezes falando sobre guardar. Então, sobre isso, eu queria trazer um pouco para você e para mim também. Quando nós estamos no tempo da ignorância, estou com a rinite hoje, hein? Quando Deus abençoe que eu consiga trazer para nós essa palavra. Mas quando nós estamos no tempo da ignorância, Deus nos tem guardado. Deus tem guardado você, e você não faz ideia do que Deus tem te livrado de sofrimentos, de luta, de morte, de assassinato, de coisas terríveis. Deus tem te livrado, como me livrou também muitas vezes, de morrer, de ser assassinado, de tomar tiro, de pessoas colocar o revólver na minha cara e puxar o gatilho e a bala simplesmente não sair. Uma outra hora eu conto sobre isso, mas realmente aconteceu. Então, nesse tempo que nós éramos ignorantes, não conhecíamos Jesus Cristo, não conhecíamos a salvação, então Deus nos guardava a nossa vida, guardava a nossa alma, o nosso intelecto, guardava o nosso espírito. Mas agora, como nós aprendemos, quando nós conhecemos a palavra, lá em Gênesis fala assim, que Deus nos entrega nas mãos. Então vamos ver em Gênesis aqui. Gênesis. Onde está Gênesis?
Gênesis 2,15. Onde está Gênesis 2,15? Fala assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, no tempo de entendimento, Deus coloca as coisas nas tuas mãos, como coloca nas minhas mãos também, para que nós possamos cuidar. Então, Deus coloca o ministério na sua mão, Deus coloca uma família na tua mão, esposa, marido, filhos. Então, Deus coloca pessoas para você cuidar. Deus te dá um ministério para você estar intercedendo pelas pessoas. Você não precisa ser pastor, você não precisa um cidadão como qualquer outro. Você está trazendo uma palavra, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, sentindo as dores das pessoas, ajudando as pessoas, não só trazendo a palavra, não só trazendo o evangelho, mas também abençoando as pessoas financeiramente. Então, quando você faz essa obra, quando você compartilha, porque também os bens que você deu, que você recebeu, Deus deu para que você cuidasse, não para você morrer e colocar no caixão e levar, como se você fosse levar, não, para você cuidar dos seus bens, cuidar da sua família e cuidar do teu próximo. Então, Deus coloca tudo nas tuas mãos para que você compartilhe. E quanto mais você compartilha, mais Deus vai te abençoando e Deus vai te honrando, né? Então, assim, tem acontecido isso na minha vida e eu sinto isso. O amor de Deus, o cuidado de Deus para comigo, o cuidado de Deus para com a minha família, com a minha esposa, os meus filhos. Muitas vezes você não percebe, muitas vezes você não sente, mas Deus está cuidando de você, livrando a sua alma, livrando o seu corpo, livrando o seu espírito. Livramentos que você não sabe, alguns você sabe, outros você nunca vai saber. É o tempo todo, o tempo todo Deus está nos livrando. Então eu queria que você meditasse nessa palavra. Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas para não ficar longo, eu queria que você meditasse no amor de Deus, no cuidado de Deus, na misericórdia de Deus para convosco. Tá bom? Fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Oh, glória!